governo anunciou um congelamento de mais de 31 bilhões de reais em gastos não obrigatórios no orçamento de 2025. Os detalhes foram divulgados pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Ao vivo, quem traz as informações para a gente é Igor Damasceno. Olá, Igor, boa noite para você. Explica qual o objetivo desse bloqueio. Olá, Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Esse congelamento bilionário, sendo 10 bilhões em bloqueio e 21 em contingenciamento, serve para cumprir a meta fiscal. E que meta é essa? Não gastar mais do que arrecada. Pelo menos foi o que adiantou em coletiva de imprensa a equipe econômica do presidente Lula, essa coletiva que foi dada hoje à tarde. E serve justamente para que o arcabouço fiscal não seja descumprido. A equipe econômica disse ainda que esse congelamento de 31 bilhões de reais será dos gastos não obrigatórios, como, por exemplo, projetos no terceiro setor, projetos sociais que não receberão investimentos. Isso é só um exemplo, mas tem outras áreas também. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o grande vilão desse congelamento bilionário é a Previdência. Os gastos com a Previdência Social superaram as expectativas do governo, segundo Simone Tebet. Por isso, foi necessário cortar na carne. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a paralisação dos servidores da Receita Federal prejudicou a arrecadação de impostos e isso pesou no orçamento, pesou então nos cofres públicos do governo. Então esses são os dois principais motivos para esse congelamento bilionário de dinheiro público. Agora o governo federal precisa indicar quais ministérios vão sofrer esse congelamento e quanto cada ministério não vai poder mais contar a partir de agora. Esse anúncio deve ser feito daqui até o fim do mês, daqui até a semana que vem. Então a gente já sabe que precisa congelar 30 bilhões. Agora, de onde vai ter esse congelamento é o que o governo federal precisa detalhar. E olha, Adriane, lembra que no início do ano a gente falou que o governo federal descartava aumentos de impostos? Pois é, isso acabou caindo por terra, porque nessa coletiva de imprensa o governo acabou também divulgando que vai aumentar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto é cobrado, por exemplo, em empréstimos para empresas, ou seja, para pessoas jurídicas, também é cobrado em seguros e na compra de moeda estrangeira. Então, a partir de agora, vai ter esse aumento do IOF. Ele tinha um teto até hoje de 1,88% e agora o teto chegará a 3,95%. Parece um aumento simbólico, mas o governo federal estima arrecadar só no ano que vem 20 bilhões de reais com o aumento do IOF. Então nós temos um congelamento bilionário, um dos maiores congelamentos já feitos pelo governo federal, e temos aumento de impostos 5 meses depois que o governo federal descartou essa modalidade, descartou essa manobra. O fato é que a situação tem se complicado e então o aumento do IOF fez com que o mercado financeiro acabasse desconfiando mais uma vez do governo federal. Com isso, a Bolsa de Valores operou em queda e o dólar subiu, chegou a R$ 5,66, Adriane. E a justificativa para aumentar o IOF é não fazer um contingenciamento, um corte maior ainda, né? Porque se há uma previsão bilionária de arrecadação com esse aumento do imposto, existia ainda essa previsão também de fazer cortes. Quando a gente fala de bloqueio, dentro desse valor de mais de 30 bilhões, a gente está falando de corte de dinheiro que não vai mais voltar aos cofres públicos para as despesas que estavam previstas ou investimentos que estavam previstos, e uma outra parte que é contingenciada, significa que pode ser liberada gradativamente à medida que o governo conseguir estruturar as contas públicas, como também pode não voltar, né? Vai depender muito disso. Normalmente a gente vê essas mexidas acontecendo no fim do ano, né? Para fechar ali, porque tem o cálculo de meta fiscal que precisa ser cumprido. O problema é que é fim do ano fazer isso.
já perto de um ano de eleição, seria um problema também para o governo Lula, né? Que esses cortes ficassem tão próximos do final do ano. E se faz agora para verificar se vão haver novas necessidades. E a gente ainda não sabe de onde vai cortar, né? De onde esse dinheiro vai ser cortado ou vão segurar, porque isso só deve ser declarado nesse decreto. Inclusive, a Haddad hoje se esquivou bastante de responder, de dar algum indício de onde esse dinheiro seria cortado, bloqueado, né, Igor? Exatamente. O que a gente percebe é que quando tem esses bloqueios ou contingenciamentos, as principais pastas brasileiras, que são o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, são quem mais sofre. Saúde e educação pública brasileira são grandes gargalos do nosso país e geralmente são quem mais sofrem com esses cortes. Agora, você bem lembrou, Adriane, que esse dinheiro pode voltar para o orçamento nos próximos meses, a depender de como a economia vai se comportar. Então, o governo federal hoje simbolizou, sinalizou que os gastos públicos eles serão mais contidos, justamente porque agora a situação está começando a pegar. Então, o governo federal vai deixar de gastar um pouco, vai segurar um pouco o orçamento, justamente para ter esse dinheiro de volta lá na frente. Senão, não vai conseguir cumprir o arcabouço fiscal ou então vai deixar de investir em áreas prioritárias para o governo no ano que antecede as eleições. Pode ser uma catástrofe para o presidente Lula. Exatamente. E o IOF, que é esse imposto sobre operações financeiras, ele incide principalmente em financiamentos, ele incide, vai ficar mais caro, por exemplo, fazer viagens internacionais, né, fazer aquelas taxações de câmbio, né, quando você troca a moeda do real para o dólar, para o euro, isso vai ficar mais caro. As compras em cartão de crédito ou financiamentos, parcelamentos também podem ficar. Quem usa, por exemplo, o cheque especial, aquele limite da conta, tem um indicativo de IOF também, que sai ali de acréscimo. Então, tudo isso acaba pesando com esse aumento de imposto. Por isso, há essa previsão tão grande de arrecadação com esse pequeno reajuste dentro do IOF. A gente vai seguir acompanhando esse assunto. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.